resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta se todos os sacerdotes podem ouvir confissões. A resposta é não. Mas, para que você entenda plenamente esta resposta, vamos explicar a partir do Código de Direito Canônico. No cânon 965 se diz que o ministro do sacramento da penitência é somente o sacerdote. Na linguagem do direito canônico, o sacerdote é o padre ou o bispo. Pois bem, somente padres e bispos podem perdoar os pecados. Mas, se eles foram ordenados validamente, se realmente é um padre, ele não já tem esse poder? A resposta é sim, ele tem esse poder, mas ele não pode usá-lo. Veja, numa espécie de comparação, é como se o padre, ao ser ordenado, recebesse um presente. Esse poder está fechado dentro de uma caixa, de uma embalagem. Mas é necessário, então, que a igreja desamarre este poder. O padre ordenado está de mãos atadas. Não pode ainda perdoar os pecados. Ele já tem o poder, mas está amarrado. É como você. Você tem o poder de nadar, tem essa capacidade, mas se você estiver de mãos amarradas, você vai para o fundo da piscina, não é verdade? Então, assim também o sacerdote. Ele não tem este poder liberado pela igreja. É o que nós vemos no cânon 966, que diz assim: para a válida absolvição dos pecados, se requer que o ministro, além do poder de ordem, ou seja, além de ter sido validamente ordenado, tenha a faculdade de exercer esse poder em favor dos fiéis aos quais dá absolvição. Então, é necessário um ato da igreja que dê a esse sacerdote, não é, a licença. Senão, a absolvição é inválida. Agora, por que a igreja fez isso? Fez por uma razão muito clara. Quando um fiel se confessa, está abrindo o sacrário da sua consciência ao sacerdote. E não é porque uma pessoa é validamente ordenada, é realmente padre, que ele está pronto para fazer isso. Porque, infelizmente, o Código de Direito Canônico o atesta, existem padres delinquentes, existem padres que são maus padres. E a igreja, então, para prevenir, faz isto. O padre, uma vez ordenado, deve ser testado. Então, existe, geralmente, nas dioceses, o chamado exame de audiendas confessiones, ou seja, o exame a respeito das confissões que devem ser ouvidas. Isso quer dizer que o padre ordenado, ou o seminarista que vai ser ordenado padre, presta esse exame e a igreja vai avaliar se ele realmente está capacitado para ouvir confissões. O direito canônico esclarece isso ulteriormente, dizendo assim, 970. Não se conceda a faculdade de ouvir confissões a não ser a presbíteros que tenham sido julgados idôneos por meio de exame, ou cuja idoneidade conste por uma outra forma. Então, isso aqui está bem atestado dentro da igreja. Nós precisamos de padres que sejam idôneos, que saibam responder a estes casos. Por que isso? Porque não se trata de um tribunal qualquer. É o tribunal da misericórdia de Deus, onde o padre deve realmente ensinar aquilo que ensina a igreja e julgar conforme julga a igreja. Veja, por exemplo, o cânon 978, que diz assim: lembre-se o sacerdote de que, ao ouvir confissões, desempenha simultaneamente o papel de juiz e de médico, e que foi constituído por Deus como ministro da justiça divina e que, ao mesmo tempo, de sua misericórdia, para procurar a honra divina e a salvação das almas. Então, parágrafo 2º, o confessor, como ministro da igreja ao administrar o sacramento, aqui, atenha-se fielmente à doutrina do magistério e às normas dadas pela autoridade competente. Aqui nós vemos a delicadeza do trabalho do confessor. Uma delicadeza que não basta ele ser ordenado padre. O padre deve a todo momento também estudar, querer crescer espiritualmente ele mesmo, para poder atender a esta necessidade de não julgar por si mesmo, mas julgar em nome da igreja, com a doutrina da igreja e com as normas da igreja.
O trabalho de ouvir confissões é um trabalho extraordinário e uma das missões que melhor define o sacerdócio católico. Sentar-se generosamente no confessionário para ouvir confissões é uma das coisas que a Igreja pede dos seus sacerdotes. Os grandes padres que foram dados pela Igreja como modelo, como São João Maria Vianney, São Pio de Pietrelcina, não foram homens que receberam grandes cargos, mas foram homens que gastaram suas vidas no confessionário. As duas coisas que mais importante um padre pode fazer neste mundo é ouvir confissões e celebrar missa. Claro, e dentro da missa, pregar o Evangelho. Esta realidade é a realidade que define o sacerdócio católico. O padre, ele é julgado pela Igreja e então pode ou não estar apto para exercer esse delicado ministério. Mas se ele recebeu esse ministério, que ele se empenhe para ser fiel a ele e para continuar servindo a Deus, libertando tantas almas dos seus pecados.